Davi, até os dias de hoje, é conhecido como o maior rei de Israel, simplesmente porque ele nunca deixou de ouvir a Deus, mesmo sendo um pastor de ovelhas até quando ele chegou em Israel. É esse Davi mesmo que você está pensando, o Davi que venceu Golias, o Davi que foi o maior rei de Israel e ganhava todas as batalhas, o mesmo Davi que também caiu em adultério com Batseba, mas é o mesmo Davi também que no final de sua vida foi honrado. Você conhece a história de Davi? Se não, então fica nesse vídeo porque hoje nós vamos falar da história de Davi. Editor, solta a vinheta. Fala, meus queridos, como vocês estão? Tudo bem com vocês? Me chamo Vinícius, tenho 21 anos, sou de São Paulo, sou filho de Deus, graças a Deus, e hoje estou aqui para falar um pouquinho sobre a história de Davi. Mas antes de falar sobre a história de Davi, eu gostaria de humildemente pedir para você, já clica aqui no botão de se inscrever, já deixa o like aqui nesse vídeo, para o YouTube entender que esse vídeo aqui ele é relevante para essa plataforma. E a palavra de Deus, ela é relevante, não o que eu falo, mas o que a palavra de Deus fala. Então vamos levar a palavra de Deus para mais pessoas? Atina o sininho aí. Bom, a história de Davi, um grande rei de Israel. Mas será que sempre foi assim? Davi era filho de Jessé, um homem, de acordo com alguns historiadores, um empreendedor, um empresário daquela época. Jessé, o pai de Davi, tinha Davi e mais outros 6 irmãos. E Davi era o mais moço, ou seja, o mais novo da família de Jessé. Os outros irmãos de Davi, eles eram mais velhos, mais altos também que Davi, mais relevantes do que Davi, e eles faziam parte do exército de Saul, o rei de Israel daquela época. E quem era Davi no meio desses irmãos? Davi era o irmão mais novo. A Bíblia fala que Davi cuidava das ovelhas desgarradas de seu pai. Ovelhas desgarradas significa um tipo de ovelha que a maioria delas, ou melhor, uma parte delas, tem alguns defeitos. Ela nasceu com uma mancha, com uma perna maior que a outra, então Davi nem cuidava das ovelhas boas do pai dele. Davi cuidava das ovelhas desgarradas, das ovelhas que ninguém queria cuidar. Ou seja, Davi estava no anonimato. E os seus irmãos, não. Os seus irmãos estavam lá em relevância, estavam lá no reino, com Saul, sendo treinados, sendo reconhecidos, sendo relevantes para aquelas pessoas, e Davi ficava lá no pasto cuidando das ovelhas desgarradas do seu pai. Nessa época em que Davi ele era pastor de ovelhas do seu pai, ele acabou lutando contra um leão e venceu esse leão. Acabou lutando contra um urso e venceu esse urso. Esses dois animais eles queriam devorar as ovelhas do pasto de seu pai. Sabe o que isso significa? Davi simboliza Jesus quando o diabo vem querer tomar os filhos de Deus da presença dele. E Davi protegeu as ovelhas que simbolizam nós, que somos filhos de Deus, das mãos do diabo, que simboliza naquele cenário o leão e o urso. Naquela época existia um rei chamado Saul. Saul foi levantado por Deus porque o povo daquela época exigia que alguém governasse eles, porque eles não queriam mais que existisse apenas um profeta que falasse com Deus e o profeta falasse com o povo, porque esse é o papel do profeta. O profeta traz de Deus coisas de Deus para o povo, e o povo já não queria mais isso. O povo queria um governador, o povo queria um rei. E aí foi que levantaram Saul como rei de Israel. Saul foi um homem que no seu começo ali na caminhada com Deus, com Samuel do seu lado, seu profeta, vamos se dizer o seu braço direito, e na sua caminhada como rei, vamos se dizer que no princípio ele foi obediente a Deus. Porém, depois de um certo tempo, o coração de Saul começou a se corromper. Saul começou a deixar a fama e a coroa de rei subir para sua cabeça, entrar dentro do seu coração. Então ele já não ouvia mais aquilo que Deus tinha para falar para ele, muito menos os conselhos do profeta Samuel. E Deus já estava se cansando disso, até que um dia eles iriam para uma batalha. Foram para essa batalha, e nessa batalha Deus disse para Samuel dizer para Saul, que era o rei de Israel: vá para lá e mate todos daquele reino, porque aquelas pessoas elas não podem ter aliança com você, porque eram inimigas de Deus. E aí o que Saul foi lá e fez? Ele foi, matou todo mundo, só que ele deixou os animais. E aí trouxe os animais para oferecer como sacrifício para Deus, mas era um sacrifício que Deus ele não queria. Aí o que aconteceu? Deus falou assim, ó, quer saber? Chega, Saul, tô de saco cheio de você. Agora eu vou levantar outro no seu lugar. E aí ele disse isso para Samuel, e aí Samuel disse isso para Saul. Assim para Saul, a partir de hoje, o Deus de Israel vai levantar outro no seu lugar, que você desobedeceu
a ordem de Deus. Você não poderia ter feito isso. E daí que vem o versículo: melhor é obedecer do que sacrificar. E aí Saul, ele fica maluco. A presença do Espírito Santo sai de Saul e aí uns espíritos atormentadores começam a entrar dentro de Saul e ele fica perturbado. E aí, como eu tava falando agora há pouco, Deus disse que ia levantar outro no lugar de Saul, você lembra? Quem que Deus escolheu levantar? Não foram os filhos de Jessé que estavam lá lutando, que já faziam parte do exército de Saul, mas Deus escolheu levantar um pequenino que cuidava das ovelhas desgarradas de seu pai. E o nome desse rapaz era Davi. Davi, que estava lá cuidando das ovelhas do seu pai. Samuel chega até ele e diz: Davi, alegre-se, porque Deus escolheu você como o próximo rei de Israel. Naquela tarde onde Davi e Samuel se encontram, Samuel unge Davi a rei. Davi se ajoelha e Samuel derrama o óleo de unção sobre a cabeça de Davi, e Davi é ungido a rei. De acordo com alguns historiadores, Davi tinha cerca de 17 anos quando ele foi ungido a rei. Então, se você tem 17 anos, saiba que você já tem idade para ser um rei. E aí, que um dia, quando a presença de Deus já não estava mais com Saul, a vida seguiu. Um certo dia, o exército de Israel foi lutar contra o povo filisteu. Quem eram os filisteus, Vinícius? O povo filisteu era o inimigo principal. Eles foram para a batalha contra os filisteus, que era esse povo, e no meio dos filisteus haviam gigantes, porque naquela época era muito comum ter gigantes nos exércitos. E o nome desse gigante talvez você já saiba, se chama Golias. Tem a velha história lá, né? Davi contra Golias. E aí, quando eles chegaram no campo de batalha, ficaram o exército aqui de Israel e o exército dos filisteus aqui. Só que aí, via-se uma fama de que havia um guerreiro no meio dos filisteus que era invencível, que ele nunca tinha perdido uma batalha sequer. E esse guerreiro, ele era alto, era muito grande, era muito forte. E aí quando os israelenses e Saul viram tal guerreiro dos filisteus, eles ficaram amedrontados, porque esse guerreiro, que era Golias, ele tinha cerca de 3 metros de altura. Imagina 3 metros de altura, cara, é muito grande. E a Bíblia fala também que só o escudo de Golias pesava cerca de 7 quilos, a lança também 7 quilos, o capacete 7 quilos, nessa faixa aí, mais de 10 quilos por aí. Sim, ele era muito forte e ninguém da tribo de Israel queria enfrentar o Golias. Por quê? Porque ele era muito forte. Quem enfrentasse ele certamente ia morrer. E aí, nesse mesmo dia, Golias, ele desafiou o povo de Israel, dizendo: qual de vocês vão vir contra mim? E ninguém tinha a coragem de ir contra Golias, porque ele era muito forte. E nem mesmo o rei de Israel, chamado Saul, que até mesmo Golias desafiou ele. Golias falava para ele: você não vai vir contra mim? Você está com medo? E Saul, ele ficava com medo. E aí passaram-se 40 dias de Golias desafiando o povo de Israel. E não tinha um homem sequer com coragem de enfrentar Golias. Até que passados esses 40 dias, Jessé, que tinha os seus filhos guerreiros e esses filhos estavam lá na guerra, ele manda o filho Davi, que estava cuidando das ovelhas desgarradas dele, levar comida para os filhos dele, ou seja, para os irmãos dele, lá na guerra. E aí o que Davi faz? Ele faz um trabalho de iFood. Davi pega a comida que o seu pai dá pra ele para levar para os irmãos dele lá na guerra. Só que aí quando Davi chega, ele estranha, porque geralmente num campo de batalha as pessoas estão guerreando, e quando ele chegou lá tava todo mundo parado com medo também. E Davi, ele chega e pergunta pro soldado: o que tá acontecendo aqui? E aí o soldado fala: e tem um cara lá do outro lado de 3 metros de altura, muito forte, chamado Golias, que ninguém tem coragem de ir contra ele. Dizem que ele é invencível, ele é muito alto. E aí Davi fala assim: ah, é? E qual que vai ser a recompensa se matarem ele? E aí o cara fala: o rei Saul vai dar a filha dele como recompensa, vai dar para essa pessoa uma isenção de impostos, essa pessoa não paga mais imposto, vai dar uma vinha para ele, ou seja, ofereceu várias recompensas para quem matasse Golias. E aí o que aconteceu? Davi falou assim: o quê? Nossa, eu vou lá. Só que aí antes Davi, ele foi e perguntou pra outra pessoa, a pessoa falou a mesma coisa. O Davi foi, perguntou pra outro e o outro falou a mesma coisa. Davi foi e tava indo. Quando ele tava indo, passando ali no meio das pessoas, ele encontrou seus irmãos, ele foi entregar ali as comidas e os irmãos perceberam que ele estava falando sobre ir pra guerra contra Golias, e os irmãos dele acharam uma loucura. Um dos irmãos dele falou assim pra ele: Davi, eu bem sei que você é muito pretensioso, você está aqui somente para querer se aparecer, pega suas coisas e saia daqui. E Davi falou assim: não, meu irmão, eu só vim aqui te entregar a comida que o nosso pai te enviou. Eu não sou pretensioso, eu estou aqui para fazer a vontade de nosso pai. E o irmão dele começou a criticar ele, os outros irmãos também. Só que Davi, nessa hora nós temos uma grande lição. Davi não se deixou ser amedrontado e nem ser rejeitado, porque ele já era rejeitado pelos irmãos. Mas ele não deixou que a rejeição dos irmãos dele e a falta de aprovação desviasse ele do propósito que Deus tinha para ele. Porque
Mesmo ele sendo um pastor de ovelhas lá no pasto de seu pai, ele não tinha sido coroado a rei pelas pessoas, então ninguém sabia que ele tinha sido ungido a rei, senão o profeta Samuel. Mas mesmo assim, Davi ele sabia quem que ele era e não deixou que os irmãos dele ditassem o que ele ia fazer ou o que ele não ia fazer. E Davi, ele disse assim: não tô nem aí pro que vocês estão falando. Aí saiu do meio dos irmãos dele. Então uma dica pra você: saia do meio das pessoas que não acreditam em você. É muito difícil pra você que caminha na presença de Deus. Você sabe que o profeta de casa não tem honra, então as pessoas de casa muitas vezes não vão acreditar em você. Por quê? Porque elas já conhecem você, elas já sabem muita coisa sobre você, dos seus erros, do seu passado. Vai ser muito difícil elas acreditarem em uma pessoa que elas já conhecem. É muito fácil elas acreditarem em uma pessoa de fora. Então saiba disso. Mesmo que as pessoas de dentro não acreditem, prossiga para o propósito. E aí Davi, ele saiu do meio dos irmãos dele incrédulos, e aí ele foi para a batalha contra Golias. Golias viu um homem pequenino como Davi, porque a Bíblia fala que Davi ele era pequeno, ruivo, vindo até ele. Aí Golias fala pra ele: você acha que eu sou um cachorro pra você vir com um estilingue e com uma pedra sobre mim? Aí Davi fala assim: quem você acha que você é, seu incircunciso filisteu, para você desafiar o Deus vivo? Hoje mesmo eu vou derrubar você, vou cortar a sua cabeça e todos saberão que existe Deus em Israel. Olha só a coragem de Davi, olha só o foco de Davi. Davi não se importava com o que os outros diziam, Davi não estava nem aí se ele era rejeitado, Davi só queria cumprir o propósito. Davi sabia que o Deus vivo estava com ele, e é isso que eu e você precisamos saber: Deus está conosco. Se Deus está conosco, não existe gigante maior do que Deus. E aí Davi ele foi pra guerra, e aí ele estava numa distância considerável de Golias, porque se ele estivesse perto, Golias matava ele numa machadada só que ele estava de longe, ou seja, Davi era estrategista. Davi ele estava com uma funda, né, para você imaginar o que é uma funda, é tipo um estilingue, e ele estava com 6 pedras. Alguns historiadores eles falam que ele estava com 6 pedras, porque dentro ali do exército dos filisteus não existia apenas um gigante, existiam Golias e mais 5 gigantes, os irmãos de Golias e o pai de Golias. Então Davi já estava preparado para matar cada um com uma pedrada. Olha só que ousado Davi. Aí, o que aconteceu? Davi, ele foi, preparou a funda dele, pegou na cabeça de Golias. Pum! Golias caiu para trás, caiu desmaiado. Davi correu, pegou a espada de Golias e cortou a cabeça de Golias. Ele levantou e falou assim: ainda existe rei em Israel. Os filisteus fugiram e o povo de Israel vibrou com a vitória de Davi. Então, desse dia em diante, a história de Davi se transformou completamente. Diante das pessoas, é claro. Porque Davi começou a ser reconhecido como um grande guerreiro. Ele matou o guerreiro invencível Golias. As pessoas começaram a gritar no meio das cidades: Saul matou 1000 milhares, mas Davi matou 10.000 milhares. Saul não tinha mais a presença do Espírito Santo, começou a ficar endemoniado, começou a ficar com inveja de Davi e começou a persegui-lo. Começa a perseguir Davi porque Davi estava se dando bem. Começou a ficar com inveja de Davi porque Deus estava com Davi e não estava mais com ele. Isso criou um rancor, uma inveja, uma amargura dentro de Saul por Davi. E Davi, o que ele tinha que fazer? Fugir. Então Davi, ele começou a fugir para as cavernas, no meio do deserto. Ele chamou alguns homens, e os homens fiéis a ele, antes passou até a fazer parte do exército de Saul, depois que matou Golias, mas esses homens, eles começaram a seguir Davi porque eles acreditavam no que Davi carregava. Então Davi começou a fugir de Saul para as cavernas, para o deserto. E algumas fontes dizem que Davi ficou cerca de 9 anos fugindo de Saul, ou seja, dos seus 17 até os seus 26 anos fugindo de Saul. Até que um dia Saul, ele pega e vai para uma guerra, já não tinha a presença de Deus faz tempo. E aí o que acontece? Saul tá vendo que Deus não está mais com o exército de Israel, que Deus estava com Davi e não com Saul. E aí o povo de Israel começa a perder a batalha. Quando o povo de Israel começa a perder a batalha, Saul começa a ficar com medo, desesperado. E Saul, ele era um covarde. O que aconteceu? Ele pegou a própria espada, jogou ela, colocou ela assim no chão e pulou em cima dela. Só que ele não morreu nesse momento, ele tava quase morrendo. Até que chegou um cara do exército dos filisteus e Saul pediu para que o cara do outro exército matasse ele. O cara foi lá e matou. E aí o filho de Saul, que era melhor amigo de Davi, chamado Jonatas, ele também morreu nessa guerra. E Davi chorou muito. Até que quando Saul morre, Davi volta para a terra de Israel, e aí ele primeiramente é ungido a rei de Judá, que era uma tribo
lá de Israel. Passados 2 anos, mais ou menos aproximadamente, Davi é coroado a rei de Israel. Aí começa a grande trajetória de Davi. Davi vencia todos os exércitos nos quais ele lutava contra. Vencia todos os exércitos. De eras em eras, a cada ano Davi se tornava mais poderoso, mais rico, mais temido na terra. Por quê? Porque ninguém vencia o exército de Israel, por causa que Deus estava com eles. Então, Davi se tornou um homem muito relevante no seu tempo, e até hoje ele é relevante. E aí, naquela época, qual era a tradição? Reis irem para a guerra junto com o seu exército. Da mesma forma que Saul ia para a guerra com o seu exército de Israel, o Davi também tinha que ir para a guerra com o seu povo. Só que aí, num determinado dia, Davi resolveu não ir. E o problema disso foi que ele desobedeceu. O que aconteceu? Davi ficou em casa e aí ele saiu para fora assim da sacada do seu palácio e avistou uma mulher. E essa mulher, ela já era casada, chamada Batseba. Essa mulher, ela era a mulher de Urias, que estava lá na guerra. E esse Urias, ele era um dos homens de confiança de Davi. Só que Davi, ele olhou para aquela mulher que era de Urias e desejou ela. O que aconteceu? Davi foi, chamou ela para o palácio e adulterou com ela. Depois de ter adulterado, Davi descobriu que ela estava grávida de Davi. O que ele mandou fazer? Mandou colocar Urias na frente da batalha. E aí, Urias foi morto. Ou seja, Davi, além de ter cometido adultério, Davi cavou uma morte. Isso fez com que Davi recebesse um certo tipo de maldição. Deus, por meio do profeta Natã, disse a Davi que, da mesma forma que você tirou uma mulher de um rapaz, você tendo várias, você tirou uma única mulher de um único rapaz, da mesma forma a espada não vai se apartar da sua casa, Davi. O que aconteceu? Passados anos, um dos filhos de Davi teve relações com a sua própria irmã e isso gerou uma revolta nos outros filhos de Davi que mataram esse irmão também. E logo, o sucessor do trono de Davi começou a ficar com ódio de Davi, começou a ficar endemoniado. O que aconteceu? Começou a perseguir Davi. Fazendo isso, Davi teve que fugir mais uma vez, por causa de uma desobediência lá atrás que ele fez do adultério. Só que aí esse filho de Davi, chamado Absalão, que se tornou mal aos olhos do Senhor, acabou morrendo também num cenário de guerra. Mas mesmo assim, Deus acabou perdoando Davi. E Davi, ele era chamado o homem segundo o coração de Deus. Você sabe por quê? Porque Davi, ele até errou, ele adulterou com Batseba, ele não cometeu só esse pecado. E outros homens bíblicos, heróis da fé, como a Bíblia chama, também erraram bastante. Só que Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus. Por quê? Porque ele pecava uma vez e ele não voltava no mesmo erro sempre. Então ele se arrependia e nunca mais fazia de novo. Depois Davi volta para o seu reino, onde as pessoas ainda o amavam, mesmo ele tendo cometido aquele pecado. Mas Davi, pela sua história, pela sua trajetória, as pessoas continuavam amando Davi pelo rei que ele foi e pelo rei que ele era. Então Davi foi passando os anos e viveu uma vida farta de anos, diz a Bíblia. Davi viveu cerca de 110 anos e morreu sendo honrado pelas pessoas que o acompanhavam. E quem foi o sucessor de Davi? Foi o filho dele com Batseba, o segundo filho que ele teve, porque o filho que ele teve com Batseba, o primeiro morreu e o segundo se chamou Salomão. Salomão, como você já sabe, ele foi o filho que sucedeu Davi no trono. Ou seja, nos últimos dias de Davi, Davi ensinou Salomão a ser homem, ser um rei, e deu instruções para Salomão. E assim foi a história de Davi. Davi viveu cerca de 110 anos, viveu uma vida farta de anos e terminou a vida bem com Deus e bem com o povo. E aí, você gostou dessa história? Você já sabia dessa história de Davi? Se sim, eu já quero pedir para você, se inscreve aqui no canal, deixa o seu like, comenta aqui qual história que você quer ver da próxima vez, porque eu tenho certeza que essas histórias elas vão acrescentar muito na sua vida. Eu vou trazer esses vídeos aqui para você conseguir entender melhor. Quer dizer, não se substitua a Bíblia pelo vídeo, porque você tem que ler a Bíblia, mas o vídeo ele com certeza vai te ensinar e ele vai te explicar coisas que talvez você não tenha notado. Deus abençoe você, até o próximo vídeo, se inscreve aqui no canal, Deus te abençoe e tchau!